Olá, eu sou o professor Francisco Echalar e este é o quarto vídeo da série sobre problemas que podem ser resolvidos por regra de 3. Hoje a gente vai trabalhar com um problema envolvendo grandezas inversamente proporcionais. O problema é o seguinte: uma obra é feita em 60 dias de trabalho por uma equipe de 8 operários. É preciso fazer uma obra idêntica em outro lugar. Pergunta A: quantos operários deverão trabalhar nessa nova obra para que ela seja realizada em 40 dias? Supor que todos os operários envolvidos têm as mesmas capacidades e competências. Pergunta B: se a equipe for reduzida para metade, quanto tempo será necessário para realizar a mesma obra? A gente consegue logo no início identificar quais são as variáveis envolvidas, os dias de trabalho e o número de operários. A gente vai chamar os dias de trabalho de variável x, de grandeza x, e o número de operários de y. Quanto mais gente eu tenho para trabalhar na mesma obra, mais rápido ela vai ser executada, menor o tempo de realização. Quanto menos gente eu tiver para trabalhar na mesma obra, mais tempo vai demorar para ela ser realizada. Como é que a gente vai resolver? Esse problema pode ser resolvido por uma regra de 3 inversa. A gente não vai aplicar o procedimento padrão. A gente vai usar o princípio por trás do procedimento. É o princípio da proporcionalidade inversa. Se duas grandezas são inversamente proporcionais, o produto delas é constante. Então vamos fazer isso. Então esse aqui é o nosso primeiro jeito, primeira solução, que a gente vai chamar de regra de 3. A gente só não vai usar os procedimentos que padronizam isso. O objetivo desses procedimentos o que é? É chegar a montar uma relação que vai nos levar à solução. A gente vai montar essa relação usando o conceito. O produto de x por y tem que ser constante. Então, a gente tem duas situações. Isso quer dizer que o x da primeira situação vezes o y da primeira situação tem que ser igual ao x da segunda situação vezes o y da segunda situação. Quem são x e y nesses casos? Né? Então, a gente vai usar os valores dados. x1, 60 dias. Y1, 8 operários. X2, 45 dias. Eu quero que a segunda obra vá mais rápido. Y2 é o que eu quero descobrir. Quantas pessoas eu vou ter que pôr para trabalhar nessa segunda obra para que cumpra esse prazo mais curto. Vamos montar essa relação. A gente vai ter 60 vezes 8 igual a 45 vezes Y2. O 45 está multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo. 60, aqui não é 45, aqui é 40, né? Então vai ficar 40 vezes Y2. O 40 está multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo. Então a gente vai ficar com 60 vezes 8 dividido por 40. Dá Y2. Fazendo as contas, Y2 vai ser 12 operários. Isso no item A. Ah, mas não tem nada a ver com o que eu conheço de regra de 3. Tem sim. A base está aqui. Se você pegar as regras do procedimento de regra de 3 inversa que você conhece e aplicar, você vai cair em alguma coisa equivalente a isso e depois a isso. Qualquer coisa, ou qualquer dificuldade nesse sentido, descreve nos comentários. Vamos para o item B agora. A gente vai usar a mesma lógica. O ponto de partida é sempre esse. O produto na primeira situação é igual ao produto na segunda situação. x1 igual a 60 dias, y1, 8 operários. A segunda situação muda. Agora, o que aconteceu? O número de operários caiu para metade. Então, o número de operários vai ser 4 operários. Quanto que vai demorar, então? Agora eu quero saber o x2. Vamos substituir. Vai ficar
60 vezes 8 é igual a 4 vezes x2. 4 está multiplicando, passa dividindo. 60 vezes 8 sobre 4 igual a x2. x2, 120 dias. Tá aí. Qual é a vantagem de trabalhar desse jeito e não pegar o procedimento padrão da regra de 3? Ao fazer isso, a gente está considerando, desde o início, o conceito base, a proporcionalidade que se mantém, que se traduz matematicamente em dizer que x1 vezes y1 é igual a x2 vezes y2. Então, a gente tem em mente o conceito que está por trás do problema. A gente não está aplicando apenas uma receita de bolo que permite chegar na resposta. A gente pode fazer o mesmo problema de um segundo jeito. Usando a constante de proporcionalidade. Então, o que a gente sabe? A gente sabe que x1 vezes y1 é igual a 60 vezes 8, que vai dar 480 homens dia. A gente vai usar esse valor. Com esse valor, a gente vai escrever uma fórmula. A gente vai dizer, olha, x vezes y tem que dar sempre 480. Então, no item A, como é que fica? Eu sei que o x é 40 e quero saber o y. Então, vai ser 40 vezes y igual a 480. Y é 480 dividido por 40. Y é igual a 12 operários. Isso no A. E no B? No B eu sei que o Y caiu para 4 operários. Então, substituindo na fórmula, a gente vai ter x vezes 4 igual a 480. X vai ser 480 dividido por 4. X vai ser 120 dias. O terceiro jeito vai também partir daquela relação de proporcionalidade. Aquela relação acaba implicando no seguinte: para que o x vezes y dê constante, se eu divido o x por um número, eu vou ter que multiplicar o y pelo mesmo número, para que o produto dos dois não se altere. Então, se o número de dias cai para metade, o número de operários tem que dobrar. Se eu divido o número de operários para 1/10 do que estava, o número de dias vai ser multiplicado por 10. O resultado qual que é? A multiplicação dos dois vai dar sempre a mesma coisa. Vai dar 480 homens dia. Vamos ver isso neste caso. Então, vamos começar com o item A. No item A, qual variável que a gente conhece nas duas situações? É o x, é o tempo. A gente sabe que o x1 é 60 dias e o x2 é 40 dias. Esse terceiro jeito eu acho particularmente interessante. Se você bate os olhos no número, já sabe o que tem que fazer. Dá para formalizar ele, mas aí fica muito pesado, na minha opinião. Como é que seria nesse caso? Eu olhando o 60 e o 40, me ocorre que os dois são múltiplos de 20. O 60 é 3 vezes 20, o 40 é 2 vezes 20. Então, eu quero um jeito de, por uma multiplicação ou divisão, transformar o x1 no x2. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o x1, dividir por 3, 60 dividido por 3 vai dar 20, e multiplicar por 2. Isso aqui vai dar 40. Concordam?
Então, o que eu acabei de descobrir? O x2 é 2 terços do x1. Isso quer dizer que para calcular o y2, eu vou ter que fazer a mesma coisa invertido. Quando eu divido, eu vou ter que multiplicar. Quando eu multiplico, eu vou ter que dividir. Então, o y2 vai ser 3 meios de y1. O y1 era 8 operários. O y2 vai ser 3 meios de 8. Vai ser 3 vezes 8 é 24, sobre 2, vai ser 12 operários. Tá certo? E pronto. Vamos ver agora a mesma coisa no item B. No item B, o que a gente conhece nas duas situações? É o y, é o número de operários. y1 é igual a 8 operários, y2 é igual a 4 operários. Aqui é ainda mais fácil. A gente sabe que o y2 é o y1 dividido por 2. É 8 dividido por 2. Então, como é que a gente vai calcular o x2? Vai ser o x1 vezes 2. Né? Qual é a ideia? Como é inversamente proporcional, se eu divido de um lado, eu multiplico do outro pelo mesmo número. Se eu multiplico de um lado, eu vou dividir pelo outro. Né? Nesse caso, ele dividiu por 2 o y, a gente vai multiplicar por 2 o x. x2 vai ser 60 vezes 2 vai ser 120 dias. E tá aí. Eu espero que tenha ficado claro. Eu espero principalmente que você tenha achado interessante. É a mesma ideia sempre, a ideia de proporcionalidade, que pode ser usada de pelo menos 3 maneiras diferentes. Qualquer dúvida, qualquer comentário, coloque aqui embaixo. Se tiver alguma sugestão de problema, coloque aqui embaixo também. Não se esqueça de dar like no vídeo, compartilhe e até a próxima.